Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o projeto de lei que amplia a lista de distribuidoras de energia elétrica de pequeno porte com direito a subsídios para compensar a carga de densidade reduzida. O autor dessa proposta é o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço pela oportunidade de complementar o seu esclarecimento, porque o enunciado já resolveu tudo. Só que vamos transformar esse enunciado técnico, jurídico, numa situação real, para as pessoas compreenderem o grau da injustiça que se vai corrigir se esse projeto tiver sucesso, como teve aqui no Senado. Vamos dizer que isso aqui seja uma cidade. Uruçanga é uma das cidades em que este caso acontece. O lado oeste da cidade e o lado leste são atendidos por cooperativas. Elas compram a energia da Celesc e têm um subsídio que lhes permite oferecer a energia a R$1, para simplificar também. R$1, R$1. A parte central da cidade recebe a mesma energia comprada da Celesc, mas por uma empresa, não por uma cooperativa. 6 mil consumidores aqui pagam, em média, 40% mais, até 50%. Ou seja, em vez de pagar R$1, pagam R$1,40 ou R$1,50. Isso é um absurdo. Deveria ser consertado ou através de um indicador que a agência reguladora, no caso a ANEEL, aplicasse, ou pela incorporação desta empresa pela Celesc, que é a supridora da energia, no caso de Santa Catarina. Agora vamos falar em termos de Brasil. São poucas. Não chega a 12 o número de pequenas empresas que se enquadram neste parâmetro da lei. Ou seja, elas oferecem 350 gigawatts ano. Então, é realmente para um público muito pequeno. E o que nós vamos fazer com essa lei, convertida em lei, esse projeto, é uniformizar o subsídio. Não importa a natureza jurídica de quem fornece energia elétrica. Interessa que o cidadão não pague 50% mais porque quem me fornece é uma empresa e não uma cooperativa. A cooperativa é uma empresa de caráter social. A empresa privada tem que respeitar os princípios da lucratividade. Então, ao estendermos a estes casos em que o fornecimento, com essa discrepância de custo para o cidadão, chega a esse patamar, né? Então, se oferece o mesmo subsídio que é oferecido à cooperativa, eu acho que nós fazemos justiça e reparamos uma falha no nosso sistema de distribuição de energia. Creio que na Câmara isso vai ser aprovado também. E o governo, reconhecendo a falta de outros instrumentos que propiciassem a justiça social e a justiça econômica também, acho que vai concordar com o que se aprovou agora, pela baixíssima incidência que esse equilíbrio vai representar do ponto de vista financeiro. Senador, existe, assim, percentualmente, é possível avaliar as diferenças que existem de pagamento entre essas cooperativas, essas de pequeno porte e as empresas maiores? É que estas empresas pequenas, até pelo parâmetro, né, 350 gigawatts ano, são empresas pequenas que até podem oferecer serviço bom. E na regulação que existe hoje, são até premiadas. Por quê? Porque no critério de premiação, o valor da tarifa não é considerado. E essas pequenas empresas tiveram a sua concessão prorrogadas por 30 anos em 2013. Então, acabou sendo um direito constituído, essa concessão. Não há uma outra forma, dentro do Estado de Direito, para
que ela deixe de existir ou passe a ser substituída por uma cooperativa, porque ela tem uma concessão. Então, depois de muitas tentativas, audiências públicas, busca de solução junto ao Tribunal de Contas da União, junto à reguladora, no caso a ANEEL, este foi o caminho possível para este caso, ou seja, uma pequena empresa privada distribuidora de energia terá, são poucos os casos, terá o mesmo tratamento que é dado à cooperativa na mesma região, ou seja, evitando essa injustiça que represa o crescimento econômico do município que eu dei como exemplo. E em outros casos análogos também. Ninguém faz uma lei para atender um caso determinado, e sim uma situação que mesmo em Santa Catarina é replicada em outro município vizinho, que é Siderópolis. Senador, em relação às emendas que foram apresentadas pelo relator, ele apresentou 5 emendas, se não me engano, queria que você explicasse para a gente o que mudou de fato no projeto. Bom, primeiro ele melhorou a ementa, para torná-la tão clara que bastou você enunciar a ementa que o assunto está resolvido. Nós estamos aqui tentando traduzir para a linguagem popular o objetivo. Segundo, o trabalho do senador veneziano foi realmente merecedor do aplauso, não apenas pela aprovação, mas porque ele aprimorou o projeto e compatibilizou a parâmetros econômicos que são aceitáveis para o governo e para evitar um desequilíbrio, especialmente no momento em que a segurança de suprimento de energia elétrica é uma grande preocupação para todos nós. Pois é, exatamente sobre isso que eu queria perguntar também. Qual é o impacto que há no orçamento financeiro em relação a esses subsídios? Olha, pelo limite que foi estabelecido, isso vai representar 0,005 do subsídio abrangido pela CDE, pela conta de compensação desse subsídio. Por isso que eu tenho esperança de que o governo que aceitou o projeto, caso ele seja aprovado na Câmara, o sancione. Mas esse limite era maior, ele foi reduzido, né? Sim, houve uma redução, uma compatibilização exatamente para os casos mais flagrantemente injustos. E eu dei um caso para exemplificar a lei, muito embora a lei tenha que ter características de repercussão geral para ser uma lei, né? Não pode ser uma lei casuística, mas é uma lei que está delimitada por este volume de suprimento anual, 350 gigawatts. Durante a discussão da matéria na comissão, o senador veneziano, relator, ele falou que já foi aprovada uma lei, esse ano inclusive, que cria um mecanismo para incentivar que as grandes distribuidoras comprem energia das pequenas, mas que isso só vai ter efeito a longo prazo. Por quê, senador? Porque o mercado de energia, neste momento, está numa situação anômala, né? Comprar energia ou vender energia com esse grau digamos, de preocupação com o suprimento, nós temos uma energia limpa. O suprimento da energia hidrelétrica é a mais limpa do mundo, mas depende de São Pedro, né? Se ele esquece de ligar a torneira da chuva, a gente passa sufoco, calafrio e daqui a pouco pode passar por problemas maiores. Então, esperar que o mercado regule isso seria realmente uma ficção neste momento. Senador, próximos passos da proposta. Câmara, eu espero que lá a compreensão deste fato seja mais fácil até, porque sobre este assunto foram apresentados 4 projetos de lei sobre o mesmo tema, por 2 ex-deputados, Jorge Boeira, Ronaldo Benedetti, pela deputada Ângela Min e pelo ex-deputado Espiridião Amin. Há muito tempo que eu estou perseguindo isso. Acho que agora vai dar certo. Tá certo, senador. Quero agradecer muito a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade e queria levar como exemplo desse esforço o meu abraço a todos os que vivem esse problema, especialmente a nossa gente de Siderópolis e de Uruçanga. Tá certo, senador. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.